Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Seja bem-vindo ao seu Jornal Diário na TV, que começa a partir de agora. Iniciamos a semana num dia muito especial. Hoje, 5 de junho, é o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? E nada melhor que uma cidade cercada por 3 parques naturais para comemorar com vontade esta data tão importante. Antes de nós começarmos aqui o nosso programa, olharmos a nossa primeira página, darmos os destaques jornalísticos aí do nosso dia, do nosso fim de semana, nós vamos tratar justamente desta data, porque o Unifeso está com uma semana inteira dedicado ao meio ambiente. Nós vamos conversar sobre isso e a professora Vivian está aqui comigo e a gente já começa logo trabalhando. Bom dia, Vivian. Seja bem-vinda. Bom dia, um prazer estar aqui. Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Pois é, hoje comemora-se o Dia Internacional do Meio Ambiente, uma data que foi designada lá na Conferência de Estocolmo, em 1972, como um dia que a gente deveria refletir sobre a nossa relação com o meio ambiente, né? E como é bom estar aqui numa televisão voltada para Teresópolis, pensando um pouco sobre como nós, moradores do nosso município, lidamos com o meio ambiente, como é essa relação com o meio ambiente, né? E uma cidade, que, como eu disse na abertura, está cercada de parques naturais, né? Eu acho que nós somos a única cidade no país que tem esse privilégio, né? Temos um parque municipal, temos um parque estadual e um parque federal que é referência, inclusive, em pesquisa no Brasil inteiro. Um dos parques mais antigos, né? O Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Agora, isso tem uma responsabilidade muito grande também. É uma relação que não é uma relação ainda amistosa, né? Por mais que a gente tenha esse cinturão verde, né? Em torno da nossa cidade, mas semana passada eu vi na capa do diário o esgoto a céu aberto. Então a gente não tem 100% não tem esgoto tratado, né? Não tem nada de esgoto tratado. Nem 0% Enfim, a nossa questão ambiental ela é muito delicada, né? Ocupações em áreas de risco, esgoto a céu aberto, a questão da coleta de lixo sempre colocada em alta. Então a gente precisa realmente se questionar por que tantos anos atrás se criou um dia do meio ambiente, por que a gente precisa refletir sobre o meio ambiente e por que cada vez mais a gente tem que pensar localmente para se agir globalmente, né? Porque a questão ambiental está relacionada com a nossa qualidade de vida. Então, se a gente não cuida do meio ambiente, por exemplo, daqui a pouco, agosto, época de seca do nosso município, alguns bairros podem vir a ficar sem água, porque não tem captação de água suficiente para abastecer nossas casas. Algumas doenças também ligadas à questão ambiental, né? A gente está todo verão, a gente vive um mosquito acabando com a saúde da população. Enfim, cada vez mais a gente tem que pensar, refletir e atuar nas questões ambientais. E aí o Unifeso vem com a Semana do Meio Ambiente. Pois é, uma semana inteira dedicada, são palestras, são especialistas que vão estar lá emprestando um pouco do seu conhecimento para os alunos, para os professores, para quem quiser participar. A semana é aberta à população, você pode participar. São vários eventos em todos os campos, Em todos os campos, né? Em 2013, a professora Maria Helena startou a Semana do Meio Ambiente e a gente já está na 4ª edição. Começou na sexta-feira, em parceria com a abertura oficial, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em que a gente fez algumas ações na Praça do Tiro de Guerra. E amanhã a gente começa um ciclo de palestras, né? A gente faz uma abertura com o Centro Cultural FESO ProArte, com o projeto Bossa Jazz, é muito interessante. Então, quem puder participar será muito bem-vindo. Às 6h30 no Auditório AFIF. E depois a gente entra numa roda de debates apresentando um documentário de um arquiteto que trabalha com a inserção de construções sustentáveis em consonância com a paisagem. Então, ele constrói obras que prevêem o menor impacto possível e também não alteram a paisagem, né? Elas têm uma relação amistosa com a paisagem. E depois a gente recebe um professor do curso de Higiene Ambiental, o professor Fábio Rodrigues. Ele é meteorologista
E ele vai falar sobre a questão da meteorologia aplicada à hidrologia. Então, como que as questões climáticas afetam as questões hídricas. Então, assim, amanhã vai ser um dia bastante proveitoso e as atividades continuam na quarta-feira, dia 7, com o professor Leandro, do curso de Biologia, falando um pouco sobre um aplicativo chamado Qualifontes, que é extremamente importante para o nosso município, né? Com o levantamento da qualidade das águas das fontes. Muita gente em Teresópolis usa a água de fonte ainda, né? Aí tem que ficar checando, vamos ver o boletim da prefeitura, se está própria, se está imprópria. Então, o professor Leandro apresenta esse aplicativo. E depois... Aplicativo feito na nossa cidade, inclusive, né? Bom destacar isso, muito legal. Pois é, feito verdade. Aqui na cidade, pessoas da cidade, isso é muito bacana. Pois é. E depois um tema extremamente interessante para quem gosta da questão ambiental, que se fazem 30 anos do acidente do Césio 137. Para quem não conhece um pouquinho da história do Césio 137, ocorreu em Goiânia um acidente em que uma clínica de radioterapia deixou um equipamento que continha essa substância, que é uma substância nuclear, né? Catadores encontraram e pelo brilho gostaram da substância, não sabiam o que era. Enfim, e aí foi um dos grandes acidentes que envolveram essa questão nuclear aqui no Brasil. Então, fazem 30 anos, a professora Márcia Emília participou na época da remediação daquela área e vai contar um pouco como foi e o que desencadeou esse acidente, né? É interessante, às vezes a gente esquece um pouco, né, desse episódio, foi um episódio muito marcante, né? Uma substância tão radioativa, com tanta potência, né, de radioatividade, e marcou lá. E está sendo remediada até hoje, né? O local lá foi interditado, cimentado. Continua lá lacrado, concretado. Pessoas morreram, né? Porque eles olhavam a substância, era aquele brilho forte, aquilo encantava. Enfim, a primeira criancinha que morreu também gostava de mexer naquela substância, achava aquilo bonito, enfim. E também a gente está tendo atividade na HCTO, então, durante o período da tarde, trabalhando com a questão dos resíduos de saúde. Então, a HCTO, terça e quarta-feira também a tarde toda, trabalhando com a questão ambiental. E o CESO com a professora Gisele Faisal, da Pedagogia, e com as monitoras, trabalhando também na construção de um livro verde, né? Então, a gente espera que seja uma semana muito proveitosa, mas que futuramente essa semana também crie novas parcerias, por que não com o Diário, né? Que a gente possa fazer eventos juntos, com as empresas da cidade, que todo mundo possa começar a refletir mais e atuar em questões ambientais do nosso município, né? Como você falou, né? Às vezes a gente imagina a questão ambiental e pensa imediatamente na preservação das árvores, né? Dos animais, mas na verdade a questão ambiental é o nosso dia a dia, como a gente trata o lixo, como a gente consome, como a gente descarta aquilo que a gente consome, né? Que talvez seja um dos grandes problemas aí da sustentabilidade mundial, não só do Brasil, mas o Brasil tem um pezinho extra aí, porque tem um cinturão verde muito grande e, portanto, uma importância ainda maior nesse cenário internacional. Mas é importante a gente conhecer esses vários aspectos do que é a proteção ambiental, porque efetivamente o nosso jeito de viver hoje, né, está prejudicando e muito, talvez até comprometendo o modo de vida dos nossos descendentes, né? Daqui a pouco não vai ter mais aonde viver, né, Viviane? Não, mais ou menos isso que a gente precisa ter em mente. Com certeza, né? E a gente está vivendo o Dia Internacional do Meio Ambiente e há 2 semanas tendo a notícia que os Estados Unidos sai do Acordo do Clima de Paris, né? Enfim, mas a China continua, que é o maior poluidor, enfim. A questão ambiental realmente está em alta e está sendo discutida mundialmente, né? E tem que ser discutida mesmo, né? E tem que ser praticada a mudança, né? Na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente precisa praticar no nosso dia a dia essa mudança, né? O que eu falo sempre aqui, a prefeitura não está coletando lixo, então vamos começar a separar o nosso lixo, vamos começar, né, a tentar reciclar dentro de casa mesmo, vamos tentar dar um jeito, porque o lixo, o problema é nosso, né? O lixo não é problema da prefeitura. A Constituição fala isso, né? Se você pega o artigo 225, se eu não me engano, ele fala que o meio ambiente é dever de todos, não só do poder público, mas também da coletividade, né? E nós temos o privilégio de estarmos aqui cercados de parques naturais, né? Nós tivemos nesse fim de semana um encontro, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, um encontro dos principais blogueiros, né, do país com relação a viagens, né? São pessoas que dedicam as suas vidas a viajar pelo mundo inteiro e publicar na internet aquilo que eles estão vendo, né?
E todos, praticamente, nós tivemos aí 20 blogs do Brasil inteiro, milhões e milhões de espectadores no mundo inteiro, né, que têm acesso a essas publicações. E uma das coisas que todos eles falavam, né, eu tive a oportunidade de estar lá acompanhando um pouco do encontro, todos eles falavam a mesma coisa. Gente, que cidade maravilhosa, né, que ar diferente, verde para tudo quanto é lado. Então, quer dizer, eles viajam o mundo inteiro, né, vieram para cá perceber isso. A gente que não está aqui não tem que perceber, não tem que proteger sim. Se encontrar alguém desmatando, denuncia. Se encontrar alguém desrespeitando o meio ambiente, desviando o curso d'água, né? Coisa que quase não tem aqui em Teresópolis, né? Quase ninguém faz isso, né? Dificilmente. Ocupando o solo irregularmente, tem que denunciar e tem que acompanhar aquilo, tem que fazer com que a autoridade não seja omissa também, tem que cobrar a postura enérgica da autoridade também. A gente precisa cuidar da nossa casa, do nosso quintal. Um quintal tão bonito desse tem responsabilidade, né, Vivian? Com certeza. Tem que denunciar, acompanhar a denúncia, entrar em contato com as demais esferas do poder público que regulamentam, enfim, desmatamento, ocupação irregular, esgoto a céu aberto, queimada, né? A gente está entrando na época de festa junina, soltar balão é crime ambiental. Não pode, gente. E nem é bonito. Não é que esse negócio de que é bonito que não é, é que é feio. Balão é uma coisa muito séria, né? E traz muito prejuízo para a nossa sociedade. Vivian, obrigado pela tua participação. Nada, imagina, um prazer. Né? Convido a todos a participar aí da Semana do Meio Ambiente. Entre em contato com a gente na coordenação de curso, tanto na biologia quanto na engenharia ambiental, e participe, né? Exatamente. A programação completa você tem lá na fanpage do Unifes, aí você está com um cartaz, né, chamando para a Semana do Meio Ambiente, mas tem a programação completa, lá são muitas palestras, são muitas atividades na cidade inteira, então vale a pena você conferir. Professora, muito obrigado, boa sorte lá na semana. Eu que agradeço a atenção e a divulgação do evento. Legal. E você que está aí, ó, não saia, hoje tem as dicas de viagem da Teacher Luciana, que já está aqui comigo. Tem também, meu amigo Newton está de volta, gente. Vamos desvendar aí essas armadilhas dos financiamentos. O Newton está aqui justamente para te ajudar a não cair nessas armadilhas. E o programa de hoje está repleto de atrações ainda. Fica comigo, daqui a pouco eu estou de volta.